Está começando agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. Uma das maiores investigações de sonegação fiscal já realizadas no Estado revelou um esquema milionário. A operação, coordenada pelo MPMG, conseguiu recuperar recursos que agora estão sendo usados em benefícios para a população. Em Andradas, na região sul do estado, onde o esquema teve origem, parte desses valores já foi aplicada em áreas como educação e segurança pública, incluindo a construção de uma nova escola municipal. Para falar sobre esse assunto, o Rádio MPMG Entrevista de hoje conversa agora com o promotor de justiça, Leandro Martinez, da comarca de Andradas. Olá, promotor, seja muito bem-vindo ao Rádio MP Entrevista. Promotor, explica para a gente como surgiu esse esquema, como foi a operação e os benefícios para a cidade de Andradas. Foi descoberto um esquema muito grande de sonegação de impostos. A partir desse esquema de sonegação de impostos foi montada uma força-tarefa, uma operação, que no Ministério Público ganhou o nome de Operação Sinergia, contou com a participação do CIRA, do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, né? O Ministério Público faz parte, mas tem um apoio muito grande da Secretaria de Fazenda, da Polícia. E a partir da descoberta desse grande, talvez tenha sido a maior operação de descoberta de sonegação tributária até hoje no estado de Minas. Eram sonegações decorrentes da emissão de notas fiscais, para simplificar, porque é um sistema complexo que se espraiou, se expandiu para várias outras comarcas e estados, mas a descoberta e a centralização do sistema, o início e uma peça central desse esquema é uma empresa localizada em Andradas. Foram feitos alguns acordos de não persecução penal, foram feitas algumas denúncias voluntárias, que é uma forma do contribuinte da empresa que reconhece que sonegou, devolver o dinheiro para o Estado, né, denúncia voluntária, e atinge na ordem mais ou menos de 700 milhões. Mas estima-se que eu acho que a sonegação, porque ainda existe ainda ação criminal tramitando, e, portanto, de alguns agentes que não restituíram e não fizeram essa denúncia voluntária, com certeza ultrapassa R$1 bilhão. Com isso daí, com a recuperação desses recursos, lógico que Andradas é uma peça central, é lá que tramita a ação, é lá que é o juízo competente, mas também é preciso destacar que isso daí ultrapassa em muitos limites de Andradas e se espraia, como eu disse, é uma grande sonegação que atinge todo o estado, né? E parte desses recursos que foram recuperados foi destinada para Andradas. E aí que é o retorno que nós estamos tratando aqui, que estamos falando, uma parte, diga-se de passagem, uma parte pequena até diante do montante, mas a parte representativa de Andradas, algo em torno de 16 milhões, se eu não me engano, ao todo, e uma parte desses recursos destinada à construção dessa escola. E é um recurso proveniente de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, em que as pessoas que assinaram esse TAC, reconheceram que causaram um dano à coletividade, né, um dano ao Estado de Minas Gerais, é um dano moral coletivo, e por isso elas ressarciram o Estado e parte desse recurso veio para Andradas, para a construção da escola. A escola já foi construída, já está pronta, promotor? Isso é um orgulho também nosso, porque a pedra fundamental foi lançada salvo engano, em maio de 2024. A escola foi inaugurada em fevereiro de 2026. Ou seja, em termos de obra pública, vamos assim dizer, e nós sabemos como é que as coisas funcionam, é uma construção muito rápida e considerando uma escola que partiu do zero. Era um terreno e a escola toda ela foi edificada, mobiliada com recursos, parte desses recursos provenientes do ressarcimento do Estado. E a escola municipal ou estadual? É uma escola municipal, é uma escola que ficou muito, muito bonita, muito bem estruturada, com 12 salas de aula. Ela tem capacidade para atender 600 alunos, não é uma escola pequena, é uma escola
considerando ainda mais a nossa realidade de Andradas, é uma escola grande, de grande impacto assim, na comunidade. Então, essa escola ela oferece o ensino para as crianças, salvo engano, de 6 ou 7 anos até os 12, 13 anos. Promotor, como que foi assim a definição de que, poxa, eram 16 milhões para Andradas, né? 7 milhões e 200 mil foram para a escola, para a construção da escola. Qual que foi o papel do Ministério Público nisso? O Ministério Público que definiu o que seria a construção da escola e para onde foi o restante dos recursos? Parte dos recursos foi destinada a um fundo municipal, uma conta, vamos assim simplificar a ideia, foi criada uma conta por lei, um fundo municipal destinado ao recebimento justamente de verbas provenientes de ANPPs, TACs ou outras formas de ressarcimento por danos causados, e esse fundo tem por destinação aplicação em educação e segurança pública. Esses recursos foram transferidos ao fundo municipal, que é gerido pela prefeitura, pelo Poder Executivo, é fiscalizado pelo Poder Legislativo, como todo fundo, pelo Tribunal de Contas e também pelo Ministério Público. Tá. Não foi todo o montante do dinheiro que foi destinado a esse fundo. Quando eu falei desse montante de dinheiro, desse montante total do dinheiro, parte foi para o fundo. Outra parte não é proveniente do dano moral, do ressarcimento do dano moral coletivo. Outra parte são recursos que foram, nesse total, são recursos provenientes de acordos de não persecução penal. É outra coisa, aí já é no âmbito criminal, e esses recursos foram depositados, estão sendo usados num fundo do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário. É um fundo que recebe as transações penais, recebe essa verba. Então são verbas diferentes. Em relação às verbas que foram destinadas ao fundo municipal, que no total atingem 10 milhões, isso é um número com certeza ao fundo municipal, parte, algo em torno de 7 milhões e 200 a 8 milhões, a se confirmar, porque ainda está em prestação de contas, foi utilizada para a construção dessa escola. Outra parte está sendo utilizada em outras iniciativas de segurança pública, como, por exemplo, a reforma e, na verdade, a estruturação da sede do Corpo de Bombeiros Andradas. Tem um problema grande com essa questão de, às vezes, incêndios, inclusive em áreas de zona rural, e, enfim, tinha que deslocar viatura de Poços de Caldas. Agora, com a estruturação da sede, as viaturas ficam em Andradas, fica uma guarnição em Andradas à disposição. Também estão sendo utilizados recursos para implantar um sistema de monitoramento grandioso, inclusive, na cidade, por câmeras, pelo município. Também estão sendo utilizados recursos para implantar um sistema, um projeto de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, um projeto para atividades educacionais no contraturno escolar. São recursos que estão sendo utilizados na área de educação e segurança pública, mas principalmente são recursos que estão retornando para a coletividade em benefícios da comunidade e são decorrentes de práticas ilícitas. E a nossa participação concreta nisso aí é que, quando vem ao fundo municipal, nós, promotores da comarca, eu, Dr. Vitor, temos uma participação, uma boa articulação com o Poder Executivo, e eles sempre nos apresentam projetos, ideias, e nós, vice-versa, também sugerimos algumas ideias, e essa aplicação na construção de uma escola foi uma ideia que partiu do Poder Executivo e do Ministério Público. Do Ministério Público, a ideia é: vamos usar em educação, é preciso fazer algo grandioso em educação, e a prefeita concordou, e a partir daí é que veio a aplicação dos recursos na escola. Nos outros projetos também a participação do Ministério Público é essa de ser um parecerista, um ouvinte privilegiado, e ao mesmo tempo dar sugestões que, em razão da boa articulação, invariavelmente
invariavelmente acabam sendo aceitas. Isso mostra a importância do CIRA e da participação do Ministério Público dentro, né, desse conselho. Deixando claro que o Ministério Público não age sozinho. Essa operação aí mesmo é um exemplo. Trabalhar em conjunto com a Secretaria de Fazenda é um trabalho coletivo. Sem dúvida, o Ministério Público é um papel relevante, um intermediador de políticas, um agente de composição e, nesse caso, como um articulador interinstitucional, que o Ministério Público, sem dúvida, no CIRA, é o grande articulador dessa colaboração entre as instituições. Essa foi a entrevista com o promotor de justiça Leandro Martinez, da comarca de Andradas, na região sul do estado, que explicou como a atuação conjunta das instituições públicas permitiu recuperar recursos e transformá-los em melhorias concretas para a população. Educação, segurança pública e projetos sociais são algumas das áreas que já estão sendo beneficiadas. O Rádio MP Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.